Olá, meus queridos. Ficamos aí alguns dias, acho que 2 semanas, sem trazer o nosso SecreCast em função dos eventos, das atividades na escola. Acabamos de realizar lá o nosso grande evento do Secriar, por isso tivemos essa pausa nos nossos SecreCasts. Mas é uma alegria, estou aqui de volta para os nossos bate-papos gostosos de todo sábado pela manhã. Vem comigo? Vamos juntos! Mas antes de começarmos hoje o nosso bate-papo, aquele recadinho de sempre. Já curtiu? Já está nos seguindo no canal do YouTube, no Spotify, nas redes sociais? Vamos lá! Nos sigam aí para ficarem por dentro das nossas notícias, das nossas informações e, por que não, das nossas prosas, dos nossos casos e das nossas histórias. Afinal de contas, esse ano em especial, o que não nos faltam são as histórias, pois estamos aí, não é? Nessa comemoração das bodas de prata, Secre 25 anos. Isso é muita coisa, pessoal. Temos muitas histórias para contar. E por isso mesmo, a minha convidada, que é queridíssima, tenho certeza que vocês irão concordar comigo, porque ela é assim, um símbolo de amor, de carinho, de acolhimento, que é o que mais nos representa no Secre, e que vocês conhecem, porque, afinal de contas, ela está lá há 25 anos. Então, temos mesmo muito o que conversar, ela tem muitas histórias para contar. E a nossa convidada de hoje, então, sem mais trelelê, é a nossa amada Rê para os íntimos e a Renata Rosa. Ah, Renata, eu estava ansiosa por te receber aqui nesse SecreCast, por tudo que você representa na nossa escola. Não só pelo tempo que você está no Secre, mas por tudo o que você faz pelo Secre, tudo que você faz no Secre. Como eu estou dizendo aqui, você é realmente a nossa personificação de todo carinho, de todo acolhimento, de todo amor, porque eu tenho certeza que todos que passam por você, sejam as crianças, sejam as famílias, também os professores, né, os profissionais que você acompanham, concordam comigo. O quanto você é amorosa, zelosa, não é? Por isso, ó, te recebo com todo amor e carinho também no nosso SecreCast. E tenho certeza que a turma aí de casa vai amar receber você também. Mércia, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu fico imensamente feliz em poder fazer parte dessa história, estar aqui com você. Você nem faz parte, você é essa história. É verdade, né? É. Eu me sinto assim, imensamente mesmo, feliz e grata por tudo. Primeiramente a Deus, por ter me dado essa oportunidade de estar no Secre, de fazer aquilo que eu mais amo, aquilo que eu mais gosto, de poder estar ali mesmo, acolhendo os pais, acolhendo as crianças, acolhendo toda a equipe. E como você disse, a minha história de amor com o Secre, ela começou há 25 anos, quando a Maria José me convidou para fazer parte dessa equipe. E aqui estou. E por assim, mais 25, espero, viu? Ai, quem me dera, quem me dera. Que seja, mas por mais 25. É uma escola assim, que eu amo mesmo, de paixão. Eu costumo dizer para todos que o Secre é a extensão da minha casa. Eu me sinto tão bem ali dentro daquela escola, me sinto tão à vontade ali. Sim. E ali eu faço tudo mesmo com muito amor, com muito carinho, né? E com muita dedicação. E você transmite isso mesmo, tudo que você disse, você transmite esse amor, né? Sabe, eu sinto um prazer muito grande em poder estar acolhendo cada um dentro daquela escola. Os pais, os alunos e toda a equipe. Eu gosto de ouvi-los, não só com os meus ouvidos, mas com o meu coração. Porque
Eu estou ali para isso mesmo. Acolher, né, Renata? Acolher cada família, cada criança, né? E ouvir as suas histórias e poder ajudá-las ali dentro, né, de tudo aquilo que é possível. Isso mesmo. Não é e você verdade? faz isso com muita eficiência. Mas por falar em ouvir histórias, hoje nós queremos ouvir a sua história, amiga. Vamos lá? Como você disse, há 25 anos, né? Desde quando a Maria José deu início a esta linda história. Sim. E você já está nela desde o primeiro momento, né? Claro. Nos conta um pouquinho desses 25 anos, se é que é possível, né? Contar um pouquinho de 25 anos. Seja um pouco. Porque é muita coisa. Mas eu tenho certeza que você já passou por tantos desafios, por tantas coisas também prazerosas, por tantas alegrias, né? Mas vamos começar desde lá, desde a Avenida Paraná, não é? Como é que era lá? Como é que foi a sua atuação lá? Que você se sentir à vontade para nos contar e que você se lembra. Sim. Então, vamos lá, Mércia. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que a Maria José me convidou para fazer parte da equipe dela. E eu fiquei, assim, imensamente feliz, porque desde criança eu sempre quis ser professora. Que lindo. Este já era um sonho de ensinar, educar. E quando a Maria José me convidou, Mércia, para trabalhar lá no SECRE, na Avenida Paraná, a minha sala funcionava, gente, dentro de uma garagem. Só aí para vocês terem ideia como que era, né, a estrutura. A escola era uma casa, então era uma casa pequena. E essa casa, ela tinha lá seus espaços, e cada espaço era uma sala de aula. E a sala de aula da Rê ficou sendo a garagem. Lá nessa garagem, a Maria José colocou uma divisória e era lá que eu trabalhava com os meus alunos. Ali era o meu universo de aprendizagem. E dentro dessa garagem... E nessa época você dava aula para que turma? Rê? Para o nível 5. As crianças tinham 5 Naquela época se chamava terceiro período, terceiro período. E aí, o que acontece? Essa turminha era uma turminha muito agitada. Então, assim, até que eu consegui colocá-los ali no meu jeito, foi bem difícil. Hoje são todos adultos, né? Todos obviamente. Adultos, inclusive a minha ex-aluna, a Jéssica, o filho dela já estudou lá no SECRE. E o que acontece? Nessa garagem onde aconteciam, né, as aulas, as crianças, às vezes, Mércia, elas jogavam os objetos lá na Paraná. Elas arremessavam os objetos lá na Paraná. E foram várias vezes. Uma bolsinha, um lápis, uma lancheira. Várias vezes eu tinha que ir até Paraná para poder recolher os objetos. Dava sim, sabe? Enfim, ali nós ficamos até o final do ano, a gente conseguiu concluir o nosso ano letivo. Aí veio a nossa formatura. E a nossa primeira formatura também é algo inesquecível. Foi lá no CAPT, a nossa formatura. Era um grupo pequeno de alunos, mas a escola, ela era assim, muito acolhedora. E sempre foi, né, Renata? Sempre foi. Eu falo, essa é a marca do SECRE. É verdade. Então, o que acontece? No ano seguinte, a escola já cresceu. Nós ganhamos mais alunos. E eu continuei com essa turma, trabalhando, né, na época a gente chamava de segundo período. Continuei com o segundo período e foi nesse período, Mércia, que a Maria José sentiu a necessidade de alugar um lote ao lado dessa casa na Paraná. Porque até então nós não tínhamos espaço. É por isso que tem as histórias de que o recreio era no terraço, o recreio era no terraço. Temos fotos lá de carnaval no terraço. Tudo. Que era o único espaço aberto. Era o único espaço aberto que tinha na época. E a gente fazia tudo em cima do terraço. E era tão natural naquela época. Sim. E era ali, eu falo que o terraço era o nosso espaço cultural, porque era ali que a gente fazia tudo. Todas as atividades. Todas as atividades. Aí a Maria José alugou esse lote ao lado. Ali ela construiu um barracão. A minha sala... Ampliou, né? A minha sala já foi para este local, já ganhei um espaço maior. E ali nós ficamos mais um ano. Sim. E a escola foi só crescendo. Aumentando alunos, né? O número de alunos.
foi aonde que nós mudamos para uma casa na Rua Camacho. Quando nós mudamos para a Rua Camacho, a casa era bem maior, a escola já passou a ter aí é nessa mais... aí que tem a história do campinho de do terra, campinho né? de terra. Que até hoje os ex-alunos, né? Hoje Sim, adultos também, sim. relatam sobre Relato. essas histórias. Foi o que aconteceu. Lá também o espaço ficou pequeno, para que as crianças pudessem brincar na hora do recreio. Antes de alugar esse campinho, o recreio acontecia dentro da própria escola. Os meninos entravam pela porta principal na hora do recreio e saíam pela porta do fundo e era ali que eles brincavam. Né? Então foi aonde a Maria José também alugou um outro espaço, era um lote, só que esse lote era uma poeira só. Os meninos terminavam o recreio e chegavam na sala de aula de poeira dos pés até a cabeça e era aquele poeirão. Mas ali eles eram muito felizes, sim, sabe? Sim, e nesse disso. espaço era onde acontecia tudo. Apresentações no Dia das Mães, no Dia dos Pais, festas das avós, projetos. Eu lembro de uma festa das avós que eu participei lá. Tinham, né? Nessa época a gente comemorava o Dia da Vovó, aí as avós iam para a escola, levavam lanchinho. Delícia. E a gente pintava uma xícara, né? E os meninos davam de presente para suas avós. Tudo então, sempre assim, feito com muito zelo, com né, muito Renata? Zelo, com muita intencionalidade carinho, pedagógica também, né? Independente do espaço ser pequeno, ser né, um ambiente adaptado, mas o conteúdo em si sempre foi muito bem cuidado, né? Muito bem cuidado, com aquele senso mesmo de muita responsabilidade, né? E quando a gente fala desse zelo, é um zelo assim, com um todo. E nisso a Maria José estava começando com a escola, mas ela já tinha uma experiência muito grande, né? Como educadora, a história dela já lá do Olinsuca, então ela traz para o SECRE, né? Toda essa bagagem. E que vocês deram seguimento naquele momento, né? Nos anos iniciais. E ela sempre nos encorajou muito, né? A Maria José sempre... Muito positiva, muito otimista, né? Que fez toda a diferença lá nesse início, com certeza, né? E nesse período, Messi, a escola, né, foi crescendo, foi tomando uma proporção maior. E quando chegou no final do ano, os pais pediram para Maria José criar lá o Fundamental 1. Eles queriam muito que os filhos continuassem ali, dentro daquela escola. E foi aonde a Maria José, com toda a sua coragem, com toda a sua garra ali, determinação, ela falou, então nós vamos fazer o primeiro ano. E aí a Maria José me deu a oportunidade de ser a professora do primeiro ano. Só que ela falou comigo, você tem que continuar à tarde dando aula para a educação infantil. Ah, porque o primeiro ano foi para de manhã. Foi de manhã. Você dobrou. Foi para de manhã, eu dobrei. Aí eu mudei literalmente para o SECRE. Porque ali eu levava aí era sua casa mesmo. Ali era minha casa. E ali eu chegava cedo, dava aula para os alunos do primeiro ano. E depois, à tarde, eu já assumia a minha turma. E nessa época você já levava o Marco Túlio? Ele já estava com você lá? Não, o Marco Túlio já foi comigo lá na Casa da Paraná. Ah, desde a Paraná. Desde a Paraná, né? O Marco Túlio, ele me acompanhou desde 2000. Ele estudou lá no SECRE. O SECRE também é a paixão da vida dele. A gente sabe disso. Eu, como mãe, também sou muito grata por tudo que o SECRE fez e proporcionou para o meu filho. E o Marco Túlio estudou no SECRE, né, a vida inteira. Até o terceiro trimestre. Até ele formar. Até ele seguir a sua vida. Isso é o caminho profissional. E assim foi a nossa história, né? E assim está sendo a nossa história. Então, a escola funcionava de manhã, era uma turma de primeiro ano, nós tínhamos, na época, 15 alunos, era um número até significativo. É muito, para o primeiro ano, né? Depois, aí, nesse período que a escola funcionava de manhã, o que acontecia? A Maria José trabalhava no Coteon, ela era coordenadora lá no Coteon. Então, a escola, ela ficava de manhã sobre a nossa responsabilidade. Então, era eu, a Inês e a Micheline. Por quê? Alguns pais quiseram levar os filhos para estudarem de manhã na educação infantil. Então, a Maria José conseguiu também abrir uma turma de manhã do terceiro período. Aí a escola funcionava assim de manhã e era um número mais reduzido mesmo.
Quando foi no ano seguinte, a escola já teve o primeiro ano e já teve o segundo ano. Já foi ampliando. E assim a escola foi crescendo de uma forma significativa. Né? Aí em 2004 que abriu a outra casa, né? Sim. Foram duas casas ao mesmo tempo, né? A da Paraná e também a da Castro Alves, que foi a necessidade de dividir, né, Renato? O infantil foi para Castro Alves e na Paraná, na Camacho. Na Camacho, me equivoquei. Ficaram duas casas ao mesmo tempo, uma na Camacho e uma na Castro Alves, né? Castro Alves. E aí a da Camacho ficou com o Fundamental 1, porque então nós já tínhamos ali do primeiro ao quinto ano. E aí essa escola também, a Maria José ampliou, fez uma construção nesse lote. Sim. E tem até uma história muito engraçada, porque essa construção, vamos dizer assim, essa sala que a Maria José construiu dentro desse lote, ninguém queria dar aula nessa sala, né? Porque era muita poeira, né? A poeira do campinho lá, né? Ia para essa sala. Recreio, educação física, tudo no campinho. E a Maria José, muito sábia, então chegava no final do ano, ela fazia sorteio. Aí eu cheguei a pegar essa sala. Você foi premiada? Fui premiada. Eu e outras professoras passamos por essa sala. Mas foi uma experiência bacana também, sabe? Sortear a sala. Mas uma boa estratégia. Uma boa estratégia. Exatamente. E aí, lá nessa casa, a casa era mais espaçosa, então a Maria José conseguiu, né, fazer com que ali nós tivéssemos do primeiro até o quinto ano. Foi nessa escola, nessa época, que eu tive a oportunidade, a alegria de conhecer você. Sim, eu comecei lá como psicóloga, né? Como nossa psicóloga. Eu entrei no SECRE como psicóloga, fiquei acho que 2 anos como psicóloga, até que eu entrei como sócia. Né? Em 2005 que eu entrei como sócia, já nesse contexto de uma casa na Camacho e outra na Castro Alves. Na Castro Alves. Aí não sei se você se lembra, eu fiquei tomando conta da educação infantil na Castro Alves e a Maria José continuou mais por conta do fundamental. Porque daí foi o ano também que a gente foi montar os projetos e ir em busca da ampliação na época chamava quinta série, né? Sim. Para frente. Sim. Que hoje é o 6º ano. Sim. E aí foi um ano assim muito marcante da história, porque foi o ano que realmente a gente tomou aquela decisão, né? Vamos fazer a ampliação. Aí fomos em busca de construtor e é o que resultou na sede que nós temos hoje, né? E graças a Deus que vocês duas tiveram essa coragem, não é verdade, Messi? Porque quando a gente olha... Senão a escola seria, né? Talvez nem existiria em função, né? De ficar muito pequena. Justamente. Chega um ponto ou que você cresce ou que você é absorvido, né? É verdade. Então, assim, todo negócio, toda empresa. E acabou que a gente foi por esse caminho, né? Com toda a coragem, como você está dizendo, com toda a experiência também. Não foi uma coragem assim vã, né? Não. Vamos ver no que dá. A gente tinha, né? Noção vocês do que tinham um estávamos embasamento fazendo, e uma certeza daquilo que vocês queriam. E foi muito bom, porque chegamos... Foi, Messi. Por isso estamos aqui falando dos 25 anos, né? Como foi bom, sabe? E assim... E eu falo sempre que sou muito grata, tanto a você quanto a Mércia, quanto a Maria José. Porque, Mércia, eu comecei no SECRE dando aula para educação infantil. Sim, você foi crescendo, e o SECRE foi me dando essa oportunidade. Em que ano que você veio para a coordenação, Rê? Em 2012. 2012, eu assumi a coordenação. E você também... ao mesmo tempo, muito estudiosa, foi ampliando, né, as suas formações, seus estudos, né, Renata? Fui estudando. Hoje você tem uma bagagem muito boa, muito rica, né, de estudos e pesquisas. Conta um pouquinho para o pessoal. Eu vou contar um pouquinho, é a sua formação, da minha formação. Eu sou da época do magistério, quando nós fazíamos, né, o magistério. Depois do magistério, eu fiz o adicional de pré, porque na minha época tinha o adicional de pré. E assim que eu me formei, logo eu comecei a trabalhar na educação infantil. Nesse período que eu trabalhava na educação infantil, eu tive uma proposta de estudar em Belo Horizonte, onde eu estudei no Instituto São Rafael, aprendi o Braille e as orientações mobilidades. Eu e o Anselmo, nós fomos os fundadores da Sala de Recursos em Divinópolis, em 1991. Nós fundamos, juntamente com a DEFON, essa Sala de Recursos.
Lá eu trabalhei durante 10 anos, mas eu trabalhava na sala de recursos e trabalhava no ensino regular, em outras escolas. E assim eu fui sentindo a necessidade de estudar, porque eu falo que nós que estamos na área da educação, o estudo tem que ser constante. Constante. O ser humano está em constante evolução e a gente precisa evoluir. E aí eu fiz o meu curso de pedagogia, formei em pedagogia, não fiquei contente só com a pedagogia, fiz a supervisão escolar. Depois da supervisão escolar, eu senti uma grande necessidade de fazer o curso de psicopedagogia, para poder entender melhor os modelos de aprendizagens das nossas crianças, dos nossos alunos. Aí eu fiz o psicopedagogia. Falei, não, agora o psicopedagogia também está pouco. Fiz o neuropsicologia. E até hoje eu ainda estudo, faço meus cursos online, porque a gente tem que estar, né? Muito atualizado, muito atualizado. E especialmente hoje, né, em função mesmo de muitas pesquisas e tudo, a gente tem a cada dia uma novidade, não é, Renata? Justamente. Sobre questões de, por exemplo, novos diagnósticos, né? Novos processos que a escola, a educação como um todo, precisa entender, precisa estar atenta para conseguir ajudar, né, essas famílias, essas crianças, que é muito do que você faz hoje, né? Sim. Hoje o meu papel lá na escola é apoiar as famílias, conhecer o modelo de aprendizagem dos nossos alunos, orientar os nossos professores, acompanhá-los ali de perto, com relação, né, aos processos ali didáticos mesmo, ao planejamento, tudo aquilo que está sendo aplicado, que está sendo trabalhado. E acima de tudo, ter este olhar mesmo, um olhar holístico, ver a nossa criança, os nossos alunos ali, né, como um todo. Entender, Mércia, que o processo da educação, ele vai para além do ensinar a ler, escrever, calcular. A gente precisa como um todo, né? Educar como um todo. E eu vejo isso no SECRE. O SECRE é uma escola que educa o indivíduo ali para o mundo como um todo. A gente ali, nós não estamos só preocupados com o conteúdo a ser aplicado. A gente está preocupado, sim, com o indivíduo que nós vamos oferecer para a sociedade. Sim. Sim. E hoje, né, ainda falando dos 25 anos, é muito bom quando a gente reencontra, né, Renata, os nossos ex-alunos, e tantos deles aí seguiram as suas vidas, né, e são tão bem, e a gente entender assim, fizemos parte dessa história de cada um, né? Desse processo de crescimento, de evolução, é tão bom, né? Não, eu me sinto assim, sabe, Mércia, orgulhosa quando eu encontro com os meus ex-alunos. É verdade. E quando eu vejo assim... Agora mesmo, né, na conclusão do nosso projeto. Quantos ex-alunos estiveram lá conosco, inclusive participando ativamente, né, do projeto, que a gente teve ex-alunos que contribuíram com a formação dos atuais alunos. E aquilo ali é um orgulho duplo, né? Demais. É um orgulho duplo. No final lá daquela atividade que aconteceu no auditório do Unest, eu falei isso com eles. Falei assim, olha, vocês não imaginam o quanto, no melhor sentido da palavra, o quanto eu estava orgulhosa naquele momento. Tanto por ver o desempenho dos nossos atuais alunos, mas também por ver a atuação, o profissionalismo daqueles ex-alunos que estavam lá, né? Como águias, que eram ex-alunos nossos, e vê-los tão bem hoje, profissionalmente, pessoalmente, e lembrando deles, né? Pequenos lá, muitos levados para danar, né, Renata? Justamente. A gente sempre tem, né? Tem as remessas dos alunos mais levados, mas que deu certo. Aí a gente vê assim, o quanto o nosso papel enquanto educação realmente faz diferença. E contribui para a formação pessoal. É isso que você está dizendo, que educar vai além só dos conteúdos. É uma visão holística, realmente, né? E é como eu estou te dizendo, a gente fica orgulhosa e, ao mesmo tempo, a gente fica até emocionada. É verdade. Porque quando eu vi os meus ex-alunos lá, fazendo aquele papel de águias, lá no encerramento do nosso projeto Se Criar, que orgulho, que alegria. E aí a gente pensa assim, nós estamos no caminho certo. A gente conseguiu contribuir de uma forma significativa
para o desenvolvimento deles. E assim a gente também está contribuindo para a nossa sociedade, Claro. porque a gente está formando pessoas do bem, pessoas que estão contribuindo também com a nossa sociedade. Rê, e você disse agora há pouco, como mãe, você tem esse exemplo dentro de casa, né? Demais. Porque nós temos o Marco Túlio, né? Um tesouro, um menino tão bom que estudou desde 2 aninhos, como você disse, até o final, até o 3º ano, e você acompanhou, logicamente, né? Como mãe, mas como pedagoga também, todo esse processo. Toda essa trajetória. E o Marco Túlio é um ex-aluno que a gente tem muito orgulho dele também, né? Da pessoa que ele se tornou, do profissional que ele se tornou. É verdade. Né? Então a gente imagina assim, é esse impacto na vida de tantas outras famílias, né? Sim, e eu acho tão bacana quando o Marco Túlio encontra com os ex-alunos lá do SEC, né? Eles têm os amigos, eles encontram até hoje. E quando eles chegam lá em casa e reúnem para conversar e eles vão contar as histórias, as vivências, as experiências deles. E eu vejo no olhar deles um brilho, sabe? Aquela alegria, e aquela alegria e aquela gratidão por ter feito parte dessa escola e dessa história. Então, por isso que eu falo que o meu coração é só gratidão. Né? Né? E quando a gente está falando aqui 25 anos do SECRE, essa história é o conjunto de cada pequena história, né? Da história de não pequena, todas as histórias são grandes, mas é o conjunto da história de cada um que por ali passou, de cada aluno, de cada família, de cada pai, de cada mãe, né? De cada vovó que foi numa festa da vovó, enfim, de todas as pessoas que passaram e que ainda estão ali, é o conjunto de tudo isso que faz, né? O que nós chamamos das nossas bodas de prata, né? Sim. E quantos passaram por ali? Nossa. Quantos contribuíram de forma significativa? Teve um dia que eu até comentei isso com a Inês lá. Se a gente conseguisse mensurar, eu até falei assim, vamos olhar uma hora nas documentações, nos registros que a gente consegue. Quantos alunos já passaram por nós? Mas acabou que, né, correria do dia a dia, a gente não fez isso. Mas seria até interessante a gente saber assim, quantos alunos já passaram por ali. Fazer esse levantamento só para a gente ter uma ideia, só para a gente ter uma noção. E aí vem de encontro ao que você acabou de dizer também, no impacto na sociedade, né? Que a escola acaba causando positivamente, não é? Sim. E eu falo assim, eu que estou dentro desse processo, dessa escola, né, chamada SECRE, há 25 anos, eu percebo assim o crescimento da escola como um todo. Sim. No seu espaço físico, em todos os sentidos, sabe? Nas questões pedagógicas também. Quando eu vejo a nossa equipe... Nossa equipe é muito estudiosa, muito né, estudiosa, a equipe toda estudando, a equipe se dedicando. Eu vejo assim que todas as pessoas que trabalham no SECRE, todas aquelas pessoas que já passaram ali, elas chegam no SECRE, elas exercem a sua função com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. É verdade. Então, assim, são pequenas coisas, pequenos detalhes, Mércia, que me chamam a atenção. Segunda-feira, por exemplo, quando faltou energia lá na escola. Gente, o pessoal do administrativo, eles foram lá para a portaria e todo mundo para ajudar. Então, assim, sempre quando tem um evento na escola, sempre quando acontece qualquer coisa, todo mundo. Todo mundo, sem exceção, né? O pessoal do administrativo, o pessoal da secretaria, o pessoal que ajuda lá na limpeza, é todo mundo. Eu falo que é todo mundo junto e misturado e em busca de fazer o melhor ali dentro da escola e de cuidar de todos, né? Com aquele olhar atento. Isso. Então, eu acho que é um ambiente, bacana. como você disse agora há pouco, realmente muito acolhedor para os alunos, para as famílias, mas para a equipe também. Sim. Né? Isso é muito bom. Sim. Isso é muito bom porque se torna um ambiente prazeroso, né, Renata? Sim. No entanto, a nossa equipe, Mércia, como você mesma sempre diz, as pessoas que estão ali conosco, elas já estão há muito tempo. Quem chega no SECRE quer ficar, dá certo, não quer sair. Porque gostam de estar ali. Porque sente prazer em Por isso a gente está aí, ambiente. né? Tecendo essa história, né? E com pessoas tão incríveis como você é, com profissionais tão incríveis como você é
também, né? E que hoje enfrenta ali a rotina diária, que a gente sabe, né, Renata, está cada dia mais desafiadora em todos os sentidos, porque o padrão de família tem mudado, né? As questões do processo de aprendizagem também mudam, isso é uma evolução, é óbvio. O perfil das crianças, né, também tem mudado. Hoje a gente tem, por exemplo, um número de crianças com diagnósticos, um número muito grande, né, de crianças com diagnósticos, tudo isso é muito desafiador, né? Fala um pouquinho mais assim desse papel seu no dia a dia, da sua intervenção junto às professoras, junto às famílias e às crianças também, que é o que faz essa diferença no trabalho. Mércia, como você disse, nós precisamos muito estar atentos mesmo com relação a tudo, principalmente com relação a esses diagnósticos. Por isso que a gente precisa estar estudando muito, para isso não se tornar uma coisa banal. Não é simplesmente chegar e falar com o pai que ele precisa levar a criança no neuropediatra ou fazer uma avaliação neuropsicológica sem ter uma base, sem ter uma fundamentação. Então, qual que é o nosso trabalho na escola? Qual que é o meu trabalho? É acompanhar de perto mesmo o desenvolvimento dessas crianças. Por isso que a gente tem lá no SECRE as reuniões preventivas. As reuniões preventivas, elas têm como objetivo ajudar os pais, ajudar esses alunos, junto ali à escola e família, traçar um caminho para a gente poder ajudar a criança no seu desempenho pedagógico, no seu desenvolvimento. Então, quando a gente consegue acompanhar essa criança de perto, igual eu acompanho as avaliações, eu assino todas as provas, eu consigo ali, através daquele meu olhar, perceber quais são as dificuldades daquela criança, juntamente com o professor na sala de aula. Então, assim, na certeza de que aquela criança realmente precisa de um apoio fora da escola, porque eu costumo dizer isso para os pais, é algo que a gente tem que deixar bem claro. A escola não é um espaço clínico, a escola não é clínica, mas é dentro da escola que a gente consegue perceber quais são as dificuldades e as limitações daquela criança no que diz respeito às questões do desenvolvimento dela. Porque toda criança tem o seu marco ali de desenvolvimento. A gente não pode deixar e levar em consideração, às vezes, quando chega uma pessoa e fala assim, mas é porque ela não está madura ainda. Se ela tem a idade, se ela está dentro daquilo que é esperado para aquele processo, tem que ter esse olhar. Então, a gente faz as reuniões preventivas, a gente orienta a família. A gente fala das necessidades que aquela criança precisa e quais são os direitos dela. Porque a criança ela tem o direito de passar por uma avaliação neuropsicológica ou com uma avaliação com o neuropediatra. É direito dela. E nós que somos adultos é que somos responsáveis por ela. Então, quando a gente chama o pai, quando a família está aberta a nos ouvir, e quando a família acredita naquilo que nós estamos falando e realmente busca essa ajuda para a criança, a melhora é significativa. A melhora vem rápida, vem de uma forma rápida. Nem sempre vai se fazer necessário o uso de um medicamento. Às vezes o que essa criança precisa é só uma mudança ali mesmo, uma adaptação naquele planejamento, uma mudança na sua rotina familiar. Rotina de estudos. Rotina de estudos. Porque para além das questões de diagnóstico, todas as outras crianças também demandam uma atenção, não é, Renata? Toda criança é inteligente, toda criança tem o seu potencial e o que às vezes ela precisa é de um olhar mais atento. Ajudá-la a organizar uma mochila para ela não chegar na escola sem o material necessário, para ela chegar na escola com o seu dever ali. Então, assim, quando a família apoia a escola e quando a família caminha junto com a escola, o resultado. Mas essa é sempre nossa proposta, né? Essa é a nossa proposta. Nossa parceria entre escola e família, que a gente sempre diz, mas não está só no discurso, está na nossa prática. Na nossa prática. Né? E eu falo, sabe, Mércia, que
as famílias, as nossas famílias, os pais dos nossos alunos. Eu falo que eles são muito parceiros. Sim, verdade. E que, se a gente for olhar... Assim, é uma comunidade escolar muito participativa. Muito participativa. Né? Eles estão sempre muito atentos positiva, isso e mesmo. dispostos a caminhar juntos. Ah, Renata, e tudo vale a pena, não é? Com Porque certeza, nós estamos o quê? Mércia. Fazendo o que mais amamos. Não é verdade? E é verdade. Eu faço. Por isso que eu brinquei, que venham mais 25. Que venham mais 25, que a gente tenha, né? Saúde, né? Disposição para estarmos lá enquanto pudermos, né? Porque eu falo que escola é vida. É vida. Escola é movimento. É energia. Isso mesmo. Sabe? Isso mesmo. É muito bom. Mas até agora valeu a pena esses 25 anos, não é? Com certeza. Que bom. Como valeu a pena. E que bom que o SECRE, esses 25 anos, puderam contar com você, Renata, como pessoa, como profissional, não é? Isso fez muita diferença, faz diferença na nossa história, viu? Tenha certeza disso. E que bom que o SECRE acreditou em mim e me deu essa oportunidade de crescer junto com ele. Eu sou muito grata a você, a Maria José e a toda a equipe do SECRE. Para a gente ir encerrando, deixa um recadinho aí para os pais que você tem tanta intimidade, para a equipe que você lidera também, para os seus queridos alunos, né? Nossos queridos alunos. Deixa um recadinho para todos eles aí, Rê. Então, gostaria de dizer para eles que eu sou imensamente grata por tê-los comigo no meu dia a dia, que eles podem sempre contar comigo para o que eles precisarem. Eu estarei sempre lá à disposição deles. E para os meus queridos alunos, que eles nunca deixem de acreditar nos seus sonhos. E vocês, queridos ouvintes, meu agradecimento também por estarem aí conosco, nos acompanhando, e que venham muitas novas histórias por muitos anos e que vocês estejam conosco também. Por hoje, ficamos por aqui, mas continue nos acompanhando. Teremos muitas histórias ainda para contar nos próximos SECREcasts. Beijo!